Eu penso assim. Amém. Mas vamos lá. Missionário Caio Soares. Vamos falar de ministério. Amém. Ministério lá no bairro da União. Ministério de Missões e de Brasil. Isso. Como é o Caio Soares no ministério? Quais as missões que você tem lá, as responsabilidades? Como é a metodologia que vocês desenvolvem para ganhar alma para Jesus? Conta um pouquinho para a gente disso. Bom, o nosso ministério ele é um ministério diferente, né? O próprio nome ele já está falando de missões, né? Porque o que a gente mais vê hoje é uma igreja pautada, né? Só dentro de 4 paredes, né? E hoje a maioria do povo ele não tem força de ir até o templo, até o ministério. E a nossa igreja ela trabalha com viciado, com drogado, né? A gente trabalha com traficante, com matador, entendeu? A gente tem um trabalho com isso. A nossa igreja trabalha com isso, né? Porque tem muita gente, não tem nada contra, entendeu? Mas o próprio Jesus disse para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Verdade. Né? Isso não é só dentro do templo, é também fora do templo. A gente percebe que em Lucas 5, né, Jesus vai usar o barco de Pedro de púlpito e vai pregar para uma multidão na beira da praia. Se a gente for olhar por dia de hoje, infelizmente muitos, né, não querem mais sair da zona de conforto, entendeu? Quer ficar só naquele lugarzinho. Nosso ministério não, entendeu? Para a honra e glória do Senhor, no nosso ministério a gente carrega o cargo de líder de jovens, né? A gente trabalha com jovens, entendeu? A gente trabalha, como eu falei, com viciado, com drogado, entendeu? Tanto dentro do ministério como fora, né? A gente procura, quando não tem culto na igreja, a gente procura estar visitando os irmãos, isso, né? É muito importante. Um dia, um culto que a gente trabalha também com célula, entendeu? Toda quarta-feira é nossa célula. Uma quarta-feira a gente procura fazer na casa de um irmão, na outra quarta-feira de outro irmão, que é para um ir fortalecendo o outro. Levando a arca do Senhor, né? Isso, levando a arca do Senhor, entendeu? Não então, deixar o irmão esfriar, né? Isso, então nosso ministério ele trabalha com muitas vezes isso. acontece isso, né? Acontece. O nosso Porque eu penso assim, eu converso triste. muito com o Mauro sobre isso, né? O culto em si, uma igreja que ela é voltada somente para culto, ela não está edificando as vidas. Por quê? As almas. Por que eu digo, então o culto, irmão, para o senhor não serve? Serve. Só que no culto, se não tiver ensinamento nessa igreja, como é que você vai firmar essa pessoa através da palavra de Deus? Apenas ele recebendo a informação do altar, porque às vezes muitos cultos as pessoas só estão recebendo a informação do altar e não estão sendo ensinadas a como praticar. Isso. Todo mundo diz, não, tu tem que ganhar alma para Jesus. Amém, a Bíblia diz isso. Mas a função da igreja, ao meu ver, é o seguinte: como eu ganho alma para Jesus? E é aí que começa a virada de chave, né? Então essa é a importância da visita, porque esse piloto automático de você ficar indo somente para os cultos, às vezes entra no comodismo, na zona de conforto, como você falou. E às vezes a pessoa está em casa achando que está com Jesus, mas a gente não está. Verdade. Jesus está comigo, eu estou com Jesus, mas ele está contigo? Né, Mauro? Verdade. Qual é a tua opinião também sobre essa? Eu gosto muito que eu chamo de metodologias, é uma forma que eu encontrei para conceituar isso. As metodologias que a verdadeira igreja trabalha, né? Sobre visita. Qual a importância de visita para ti que eles praticam lá? Uma visita ela é fundamental. O irmão às vezes está fraco, não está tendo. Às vezes o irmão ele não quer só a palavra, ele está precisando de um alimento. Às vezes o pastor foi lá visitar ele, ver como é que ele está dormindo, se ele tem uma cama, se ele tem um colchão, como é que estão os filhos deles, entendeu? Mas ele está lá todo domingo, toda segunda, toda quarta, É verdade. né? Mas às vezes ele não se preocupa. Então a sua igreja está de parabéns, o Amém. templo está de Qual é o parabéns. nome do pastor? Entendeu? Pastor Bosco e pastora Regina. Pastor? Pastor Bosco e pastora Regina. Pastora Pastor, Regina. Pastor Bosco, você está de parabéns, toda a sua equipe, todo o seu ministério, todo o seu louvor, toda a sua igreja. É assim que tem que continuar, não pode perder o foco. E você que está aí acompanhando, quiser uma visita do missionário Caio, já passa logo o WhatsApp.
Ele fala assim, missionário, vinha só me dar um abraço com a sua esposa. Que às vezes a gente precisa disso, você sabia? Isso. Só um abraço, é só sentar igual como a gente está aqui, ó. Bora trocar uma ideia de Jesus. Porque o crente verdadeiro, ele pode, quando ele sentar, ele não tem como não falar de Jesus. Até quando ele vai citar um exemplo, ele vai citar Jesus, porque a nossa maior referência, o único que passou na terra que foi perfeito. Eu só sei uma coisa: falar de Deus é uma coisa assim tão maravilhosa que dá horas, não é minuto. Não é um papo de um ímpio, quando eu era ímpio, que era conversa, 3, 4, 5 conversas, acabou, estou indo embora. Não, falar de Deus, vai falando, vai buscando, vai mostrando. Porque edifica, né? Quanto mais você fala, você então, ouve. Assim, só faz confortar meu coração e de muitos. Glória a Deus. Que hoje está na presença do Senhor. Inclusive, é até bom, né, a gente se comunicar um com o outro. Sim. Porque eu cheguei a dar início no livro que tem por tema dentro da igreja e longe de Deus. Entendeu? Porque existe muita gente hoje que está dentro da igreja, né, dentro do templo, mas está longe do Senhor. Tá. Verdade. Né? Pessoas que... Esse é um livro que você está lançando. Está escrevendo. Está escrevendo o livro? Não, eu cheguei só a meditar assim um pouquinho. Entendi. Entendeu? Sim. Eu coloquei assim no meu coração de... Mas você quem tem sabe mais na continuidade frente. que o Papai do Céu vai Isso. edificar esse livro aí. Vai vender 1 milhão de cópias no Brasil. Ô, glória. Amém. Vai. Inicial. Pode edificar. Amém? Amém. A gente acha muitas das vezes que Tá gravado. só o domingo, a gente acha muitas das vezes que só o domingo é o suficiente, né, para Deus. A gente percebe que não é, a gente sabe que não é. Entendeu? Eu me lembro que quando nós estávamos no mundo, se a gente pudesse dar tudo que a gente tinha para o mundo, a gente dava. E hoje não. Para Deus, às vezes a gente quer dar só o domingo. Entendeu? A gente quer oferecer para o Senhor um culto só no domingo. Verdade. E é por isso que eu pensei nesse tema, dentro da igreja e longe de Deus. Porque tem muita gente hoje que está dentro do templo, né? Mas está longe de Deus, não ora mais, não busca mais, não medita mais, né? E é aí que a igreja, ela não está firmada só dentro de 4 paredes. Ela sai, né? Verdade. Em busca daqueles que estão sem força, sem ânimo, sem alegria, entendeu? E o nosso ministério, ele trabalha com isso. E é isso que vai mantendo, né? É como se fosse uma engrenagem do carro. O óleo do motor do carro é isso. Né? A Bíblia não diz que bons que os irmãos vivam em comunhão, né? A minha maior referência, inclusive eu estou até começando um estudo sobre a igreja primitiva lá de Atos. Porque o que me chama a atenção, chegou um tempo que nunca faltou nada. Por quê? A comunhão, a unidade. Eu sempre gosto de frisar que a maior arma do mundo é a comunicação, depois da palavra de Deus, que é uma comunicação. Porque por uma ligação você pode salvar uma vida de um suicídio. Verdade. Por uma visita você pode impedir que um casal brigue. Estava iniciando uma briga, chegou lá o missionário Caio. Ô irmão, enviado por Deus, nem ele sabe, porque Deus não vai dizer pra gente o que a gente impacta nas pessoas, né? Isso. Qual é a importância da visita? Porque eu fiz isso sexta-feira. Eu fui louvar num Mauazinho, e quando nós descemos do púlpito, eu e um amigo meu, fala assim, irmão, vocês podem orar lá na minha mãe, que ela está enferma? E aí assim, mas eu, Senhor? Irmão, se Deus está mandando, vai. Verdade. É melhor tá meio, vou usar o termo da nossa região, meio capengando na mão de Deus do que do inimigo, irmão. Então Deus nunca vai mostrar como nós estamos realmente para fazer algo para alguém, porque senão entra o quê? Soberba, né? Então vai, irmão, isso é muito importante. Amém. Isso é muito importante, amém?